Olá, meu público maravilhoso. Até que, enfim, graças a Deus, temos a honra de estar aqui presente com essa pessoa que eu conheci estando e entrando na cidade de Camanducaia. E ele veio falar um pouquinho da experiência e contar um pouquinho dessa cidade que eu falo que é um paraíso. Estamos presentes aqui hoje com Edmar Dias. Prazer, Edmar. Oi, Cida, prazer. Enfim, né, conseguimos aí marcar a nossa conversa. Né? A gente fala assim, Deus sabe o que faz, né? Tudo tem sua hora, né? Tudo na hora tem certa. sua hora e certinho. E encaixa tudo. É só a gente ter paciência. É isso aí. Ô, Cida, é um prazer estar aqui falando com você. Prazer é nosso. Você que conheceu a nossa cidade há alguns anos atrás, né? E se tornou uma cidadã camanducaiense. E Camanducaia é uma cidade que eu amo muito, Cida. Eu tive o prazer de ser prefeito por 8 anos, 2 mandatos. Também fui vereador, né, por 1 mandato, antes de ser prefeito. Novidade, eu não sabia, gente. Fui vereador, fui presidente da Câmara. E sou nascido em Camanducaia, né? Nasci em Camanducaia, vivi praticamente minha vida toda lá. Saí para estudar, fiz ciências sociais em Belo Horizonte, fiz mestrado por lá, morei 8 anos em BH, adoro BH, capital de Minas. Preciso amo conhecer, a nossa gente. capital, mas o meu coração, a minha raiz está em Camanducaia. Então, voltei para Camanducaia e hoje eu tenho a minha família lá, tenho 2 meninas, tenho a Lude, minha esposa, minha companheira. E olho para trás, Cida, só com gratidão, sabe? Com um sentimento de gratidão por tudo que Deus me proporcionou, né? Não é fácil, nos tempos que a gente vive hoje. Quando a gente fala assim, parece que quem não teve mais próximo do universo da política, pensa que é conversa de político, né? Não Mas é. hoje, a gente olha no universo da política em si, com a era que a gente vive das redes sociais, a comunicação tão rápida, né? A possibilidade de o tempo todo alguém está te filmando, tirando foto, gravando, te mandando mensagem, né? WhatsApp, todo tempo todo o cidadão tem condição de se fazer ouvido, né? Então não é fácil para quem entra na política com a intenção de fazer realmente algo de bom, transformar, melhorar, ouvir, mudar, tentar mudar a vida das pessoas, principalmente daquelas pessoas que mais precisam. Não é fácil, porque a cobrança realmente é muito grande. A sociedade sempre viveu com dicotomias, né, com antagonismos, né, sentimentos diversos, objetivos diversos, interesses diversos. E então sempre teve uma disputa, né, entre as pessoas daquilo que se deseja que seja feito. E a gente viveu na pele isso em Camanducaia. Camanducaia é uma das maiores cidades do sul de Minas em extensão territorial. Temos 2 distritos, né? Um deles bem famoso, que é Monte Verde, que é um distrito turístico fantástico, maravilhoso, que recebe público do Brasil todo. Do mundo, né? Do mundo todo, mas principalmente aqui de Brasil. São Paulo, capital, da Vale Paraíba, que é muito próximo, né, de Camanducaia. Então, é um destino turístico que tem suas peculiaridades, fica no alto da montanha, um dos destinos mais altos do Brasil, e características bem europeias mesmo, de colonização europeia, arquitetura, comida. Temos um distrito rural, São Mateus, que é bem voltado realmente para a produção rural, agricultura familiar, e a cidade, a sede, Camanducaia, que já é mais voltada para a indústria. Então, são 3 características distintas dentro do mesmo município. E aí, quando você olha o desafio de administrar um município como esse, você se depara assim, com inúmeras situações onde você tem que decidir o que fazer. E você sabe que fazendo uma coisa num lugar, o cidadão, às vezes, de um outro distrito, outro bairro, ele não se sente contemplado, né? Ah, mas por que fez lá, não fez aqui? Devia ter feito aqui. Aqui é mais prioridade do que lá. Então, a gente lida com isso o tempo todo, né? Mas isso faz parte. É o desafio que a gente tem, é o desafio de quem está lá dentro tem que tomar a decisão, né? Sabe uma coisa que eu me lembro, quando a gente estava na campanha, você falou uma coisa que me fez olhar melhor para a política. Eu falo que hoje eu não faço mais parte da política, eu fico nos bastidores para trazer a política nos bastidores. Sim. Uma coisa eu olhei você falando, falei assim, você tem que fazer por amor. Sim. Porque se você não estiver ali por amor, você não consegue desenvolver um bom trabalho. Como você falou, é difícil você ajudar a todos, porque cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de pedir e a sua necessidade, né? É verdade, a gente tem que saber ouvir, né, filtrar, olhar o que está acessível, o que é viável ou não,
Mas, lógico, Cida, não tem como a gente falar que todo mundo que está no universo da política está lá por amor, né? Tem interesses inúmeros, diversos, né? Sim. Tem pessoas que têm, vamos dizer, a vida resolvida, bem financeiramente, mas tem o interesse pelo sempre poder, vaidade, né? É. E tem outras pessoas que querem entrar realmente pelo dinheiro, né? É fato. Mas quem quer fazer alguma coisa realmente pelo povo, se sente realizado pessoalmente em podendo fazer alguma coisa pelo próximo, e dentro da política isso é potencializado, né? Porque você consegue agir mais sobre a vida das pessoas do que estando fora. É realmente um desafio muito grande, que você tem que fazer por amor, você tem que, nos momentos ruins, difíceis, você tem que ser grato, né? Vida, né? Você deixa a sua vida. Você não tem hora, né? Você não tem o trabalho de um prefeito, por exemplo, não tem. Ele não começa às 8 e termina às 5, no horário comercial, né? O 9 às 18. Ele é o tempo todo, né? Porque 24 horas, né? 24 horas, né? Então, ainda mais nesse tempo que a gente vive, de facilidade de comunicação, com WhatsApp, Instagram, Facebook, o tempo todo está, né, alguém manifestando alguma coisa. Então, a gente tem que estar atento o tempo todo. Eu falo que hoje eu durmo. Hoje eu consigo dormir. Ô, glória! Mas antes você não consegue desligar totalmente. E não dá também, não dá né? para desligar o tempo todo, porque sempre alguém está entrando em contato, que está precisando de alguma coisa de saúde, é urgente. Às vezes precisa de uma coisa, de uma palavra, uma decisão da gente, um secretário precisa falar com a gente. Então, ainda mais numa cidade pequena, onde todos se conhecem, as pessoas sabem onde você mora, conhecem a sua família, né? Então, é gratificante, mas é pesado. É delicado. É delicado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse tempo todo de mandato que você teve, seja de vereador, nesse tempo de política, qual foi a situação que mais mexeu com você emocionalmente? Olha, Cida, foi, sem dúvida, no final do meu mandato, a questão da Covid, né? O último ano de mandato, veio, né, no começo do ano, tinha-se notícia de que estava havendo uma variante nova do coronavírus, né? E era ainda era desconhecida e se propagava rápido e causava um problema sério de saúde para as pessoas, um problema muito sério no início, né, com questão só de respiração, mas depois de internação, muitas pessoas morrendo. E estava começando, isso no último ano de mandato, em 2020. Tanto que teve o carnaval no começo daquele ano, normalmente, né, ninguém se preocupou muito. E aí, depois do carnaval, meses de março, abril, começou a se preocupar mais, né? E aí depois a gente viu tudo que aconteceu, que até hoje a gente não saiu da pandemia, embora a situação esteja muito mais controlada, muito mais tranquila, as pessoas nem máscara não estão precisando usar mais, na maior parte. Sabe lidar melhor, né, com a situação, né? Não tem mais aquele problema que a gente teve com um número absurdo de internação, as pessoas precisando de UTI, mas, enfim, foi uma situação que a gente se deparou, Cida, que era desconhecido para todo mundo e a gente tentando acertar, né, tomar as melhores decisões. A gente se baseou no que a ciência recomendava, né? Tinham pessoas preparadas, que estudaram, que eram da área médica e recomendavam. Então, a maior parte, embora houvesse também divergências dentro até do meio médico. É uma coisa que ninguém sabia, ninguém né? sabia. É verdade, não é verdade? O que fazer? E você, como ali aquela pessoa responsável por tantas pessoas, deve ter passado um momento bem crítico emocionalmente, sim, né? Foi muito difícil para a gente, porque, ao mesmo tempo que você tinha que se preocupar com a saúde das pessoas, também tinham aquelas pessoas que dependiam, né, do seu comércio aberto, né, de poder trabalhar para poder ter o sustento da sua família. Então, chegou no momento mais crítico, onde a gente teve que tomar a decisão, por exemplo, de fechar a cidade. Simples assim, sabe? De proibir os meios de hospedagem de estar funcionando. O turismo. Proibir o turismo, proibir a entrada de pessoas fora da cidade. Então, foi muito difícil. Porque a gente não quer prejudicar a vida de ninguém, a gente quer que a cidade caminhe numa normalidade, mas, naquele momento, a gente não teve outra decisão a ser tomada, porque o hospital estava lotado, o hospital referência da nossa região, que é o Hospital de Samuel Libânio, em Pouso Alegre, estava lotado, não tinha leito UTI mais. Então, assim, as pessoas pressionando para poderem trabalhar, e, por outro lado, a gente com pressão no sistema de saúde que não comportava mais, né? Então, foi, sem dúvida, o maior desafio que eu tive
na gestão. E a gente foi, junto com a sociedade civil, junto com os empresários, com trabalhadores também que estavam sendo ouvidos, a gente foi criando uma saída, né, um meio termo. A gente foi estabelecendo protocolos de segurança, né, protocolos de saúde para as pessoas seguirem, para a gente ir podendo trabalhar, tentando expor menos as pessoas ao risco, menos possível as pessoas ao risco, né? E graças a Deus deu certo. Sim, deu certo, graças a Deus. Infelizmente, no caminho, nós perdemos, né, algumas pessoas queridas, né? Eu mesmo perdi um tio, que era muito próximo da família. Então, como é uma cidade pequena, as pessoas que nos deixaram, Cida, não são apenas números para nós, né? Essa que é a grande diferença. Às vezes, numa cidade grande, você vai olhando números, né? Tantos mortos, mas você não sabe quem são essas pessoas. E numa cidade pequena, é o filho de tal pessoa, é o pai de tal pessoa, é a mãe de tal pessoa, né? No caso, chegou a vez do meu tio, por exemplo. Então, isso mexe muito com a gente, machuca muito a gente, né? E, por outro lado, tinha pessoas que não queriam saber que isso é mentira, isso não é para o coronavírus e tal, e tem que trabalhar, tem que abrir, tem que funcionar normal. Então, foi uma dificuldade difícil, muito grande. Hoje passou, graças a Deus, nós não estamos perdendo ninguém mais com essa doença, né? E as pessoas estão podendo trabalhar, recuperar, né, o tempo que foi perdido. Todo mundo acabou aprendendo um pouquinho, né? A gente esperava que mais pessoas aprendessem mais, sabe, Cida? Mas, infelizmente, não é todo mundo que ainda conseguiu entender o que a gente passou, sabe? Mas uma hora cai a ficha. Sim. Mais uma pergunta. Alguma coisa que foi muito emocionante para você desse período todo como político? Olha, Cida, o que mais foi o mais emocionante disso tudo, sem dúvida, do momento das eleições, sabe? É que cidade pequena tudo toma uma dimensão muito, muito pessoal para a gente. Então, quando a gente foi a gente disputando as eleições e nos comícios, a gente vê a manifestação espontânea das pessoas, né, te apoiando, se incentivando, às vezes sem nada em troca, aquilo mexe muito com a gente e é aquilo que dá mais combustível para você lutar e superar todas as dificuldades que aparecem, né, no dia a dia de uma administração. Então, os momentos mais marcantes para mim, sem dúvida, foram os momentos finais das campanhas, né? Das campanhas, tanto a campanha de 2012, onde eu disputei a primeira eleição, que eu fui o prefeito mais votado da história de Camanducaia, até hoje eu sou, e a eleição que eu tentei, na 2016, que foi a reeleição, também que foi um momento muito marcante, que a gente enfrentou assim, adversários muito difíceis, que com uma história em Camanducaia também, que tinham sido prefeito já. Então, foram momentos muito marcantes. Mas, no dia a dia da administração, a gente vai vamos dizer assim, a gente vai se abastecendo de energia dia após dia, com as pequenas coisas que você consegue fazer, com as obras que você consegue entregar. A gente construiu a PAI em Camanducaia, que era um desejo muito antigo da comunidade, né? Entre outras coisas que a gente fez. Então, a gente ia se abastecendo de energia, tendo força para lutar, com essas pequenas coisas do dia a dia que a gente conseguia fazer pela melhoria da vida das pessoas. Magnífico, gente. Eu acompanhei ele de perto. Hoje, você voltaria para a política? Olha, Cida, eu olho para trás e vejo tudo com muita gratidão. Eu falo, pessoal, eu não posso ser covarde de me abster, mas falar que agora não é comigo mais, né? Então, assim, a cidade que escolhe seus governantes, as suas autoridades, e eu não faço mais parte do universo político. Eu sei a responsabilidade que eu tenho, né? Eu sou ex-prefeito, eu sou nascido em Camanducaia, eu tenho a minha família lá, hoje eu voltei para o meu cargo na Secretaria da Fazenda do Estado, que eu já era concursado quando eu entrei, né, na política, e as minhas filhas estão lá, estudam lá, a minha família toda está lá. Então, eu não tenho como simplesmente dar as costas e fazer de conta que não é comigo, né? Então, eu sei que eu tenho minha responsabilidade. Mas, hoje, entrar para a política, me candidatar de novo, não passa pela minha cabeça. Eu torço para que o atual prefeito ele faça um bom trabalho, tenha o reconhecimento da população, possa ser reeleito, e lá na frente, no futuro, né, aí é muito tempo para se falar se você vai voltar ou se você não vai voltar. Eu gostaria muito, Cida, se Deus me permitisse, para que eu não precisasse voltar, sabe, que tivesse outras lideranças, que outras lideranças surgissem e tocassem a cidade para frente, e a gente está lá dando apoio, incentivando, passando a experiência que a gente teve para melhorar, né? Mas eu gostaria de não entrar mais, porque a qualidade de vida que eu tenho hoje, fora da política, não tem nem comparação. É isso que as pessoas não sabem.
o preço que se paga. Hoje eu tenho tempo para minhas filhas, que eu não vi crescer, perdi muito do desenvolvimento das minhas filhas, uma tem 10, a outra tem 7. Hoje eu posso acompanhar elas de perto, né? Hoje eu tenho tempo para jogar o meu futebol, que eu adoro, eu tenho tempo para correr, que eu adoro, tenho tempo para visitar meus amigos, visitar a minha família. Então, assim, para viver a sua vida, né? Tenho tempo para viver a minha vida. Então, e quando a gente está lá dentro, é muito sacrificado, é difícil, toma muito tempo da gente, você não consegue, mesmo quando você está dormindo, você não consegue desligar, parece que você está em stand-by, você não está nunca em off, você está sempre em stand-by. Então, mas vamos ver, né? A gente não sabe o que Deus reserva para a gente. Hoje eu não trabalho para voltar, não, sabe? Eu trabalho... Você já tem a sua contribuição, né? Eu já fiz minha contribuição, espero que surjam novas lideranças que também possam contribuir para a cidade e fazer melhor do que a gente fez, né? Para que Camanducaia possa desenvolver, levar mais qualidade de vida para todos, né? Se você pudesse falar alguma coisa descrevendo o Camanducaia para você, dentro do seu coração. Camanducaia, Cida, é uma cidade que ela é uma cidade antiga, né? É uma cidade histórica. Camanducaia foi um dos primeiros municípios do sul de Minas, né? Um dos municípios mãe, como a gente fala, sabe? Tem Campanha, Pouso Alegre, Ouro Fino, Camanducaia. Dessas cidades foram se desmembrando as outras cidades do sul de Minas. Então, Camanducaia tem muita história, muita coisa aconteceu lá. São anos e anos de história. O que eu gostaria de falar assim, para a população, que a população tivesse um sentimento maior, é de orgulho pelo que nós somos. Porque, muitas vezes, a nossa população, os nossos cidadãos, eles se doem, às vezes, de ver outros municípios que têm algumas facilidades que nós não temos hoje. Mas a característica local é diferente, né? Camanducaia tem alguns dificultadores a mais do que outros municípios que estão próximos, pelo seu tamanho, pela sua extensão territorial e pela própria natureza, a topografia é muito acidentada, então dificulta um pouco empreendimentos imobiliários, empreendimentos industriais, mas, ao mesmo tempo, a gente está se desenvolvendo, está crescendo, turismo, agricultura, indústria. Então, a gente tem que olhar mais para nós mesmos, com sentimento de orgulho pelo que nós somos, pelo que nós temos, do que ficar se doendo pelo que outros municípios conseguiram. Olhar o jardim do vizinho. Vamos olhar vamos cuidar da nossa casa, né? Vamos sentir orgulho pelo que nós temos e parar de achar que outros lugares, sim, são desenvolvidos, que não tem problemas. Todos têm problemas. Todos têm problemas. Então, eu gostaria que a população camanducaense abraçasse mais a cidade, sentisse mais orgulho, sentisse que não fôssemos vários municípios dentro de uma mesma cidade, como às vezes as pessoas sentem. Morador de Monte Verde não se sente camanducaense, o morador de São Mateus não se sente camanducaense, Camanducaia é só a cidade? Não, somos todos camanducaenses. Todos. Quando a gente faz uma melhoria em um bairro da zona rural ou em um distrito, ou a gente faz melhoria na cidade, é para todos os cidadãos. Não significa que você está olhando apenas para aqueles que moram naquele local, né? Você está fazendo para todo mundo. Sim. Então, as pessoas têm que reconhecer que somos todos uma família só. Somos unidos. Isso aí. Bom, o que você deixaria de dica, de alguma coisa para a vida, para as pessoas, como Edmar Dias, não político? Sim. Olha, Cida, eu gostaria que as pessoas tivessem mais empatia uma com as outras, sabe? Não julgassem tanto, com tanta facilidade como a gente julga, né? Não é de hoje, né, Cida? A gente não pode falar que hoje o ser humano está assim. O ser humano sempre teve as suas contradições, os seus sentimentos, desejos, frustrações, e sempre teve isso. Mas hoje, quando a gente vê, olha, pegando um pouco o universo da política, essa polarização tão grande que a gente enfrenta hoje no Brasil, também em outras partes do mundo está bem polarizado, muitas vezes família, dentro da própria família, amigos de infância, estão se distanciando, estão se separando por conta de posições políticas diferentes. E um quer tomar a verdade do que é para si, né? Verdade. Um quer julgar demais o outro, como se quem votasse em um candidato diferente do seu não soubesse criar filho,
não fosse cidadão de bem, né? Verdade. Parece que se tomar para si, cidadão de bem somos nós. Os outros ali não são cidadãos de bem. E você conhece a pessoa desde criança. Você sabe que é uma pessoa que tem um caráter, você sabe que é uma pessoa que cria bem os seus filhos, você sabe que é uma pessoa que não é uma pessoa degenerada, né? E aí as pessoas hoje estão passando o limite do que é razoável de defender a sua bandeira política, né? Estão julgando demais umas às outras, né? Isso está afastando, né? Se machucando. Isso está trazendo uma separação muito grande. Então, eu gostaria que as pessoas tivessem mais empatia umas com as outras e julgassem menos o outro por diferenças político-partidárias, né, ideológicas. Então, que tivesse mais um sentimento de compreensão, de união pela posição política de cada um. Amar mais. Amar mais, sem dúvida. Edmar, foi um prazer imensurável você aqui hoje. O prazer foi meu, Cida. Foi um prazer a gente estar podendo falar com você. Fazia tempo que a gente estava marcando essa conversa, não dava certo, né? Mas tudo na hora de Deus. Mas obrigado, viu, Cida? Gratidão. Eu que agradeço por vocês terem me recebido em Camanducaia, que foi um sonho. Eu sonhei com Camanducaia e fui até lá. E achei o sítio. Então, por isso que eu falo que é o meu paraíso, é o nosso paraíso, e que nós possamos ter muitas coisas boas nessa cidade. Amém. Obrigado, Cida. Gratidão, viu? Prazer e gratidão mais uma vez, viu? Obrigado, eu que agradeço. Gente, aqui terminamos essa entrevista maravilhosa com Edmar Dias e voltamos já já. Obrigadão, gente.